Olá pessoal, meu nome é Luciana e eu venho aqui hoje com mais uma dica de pintura. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel para aquarela. Existem diversos tipos de papel, cada um com suas características determinadas para um determinado tipo de pintura. Bem, nós temos também diversas cores. Aqui nós temos um papel para aquarela preto, tá? Nós temos também tons mais amarelados e outros mais brancos, e temos aqueles totalmente brancos, né? Também temos papéis com texturas diferentes, então é importante perceber a textura do papel. Vamos ver se no vídeo eu vou conseguir mostrar para vocês a textura. Eu acredito que no vídeo vai ficar um pouquinho difícil de mostrar, mas é importante perceber que existem papéis com texturas bem diferentes. Algumas texturas se assemelham a esse tecido aqui, bem texturado, ok? Outros papéis um pouco mais lisos, mas ainda com textura, um relevo, que é possível visualizar, e outros com texturas mais delicadas e até mesmo aquele bem liso sem textura. É importante perceber também se existe textura dos dois lados do papel. O que significa isso? Significa que o papel foi preparado para ser pintado de ambos os lados. Então, esse papel aqui, por exemplo, ele não tem diferença de textura em cada um de seus lados. Então significa que ele pode ser pintado dos dois lados. Quando a gente adquire um bloco de papel, por exemplo esse aqui da Canson, então aqui na capa do papel você vai ver aqui, ó, bloco de aquarela. Aqui fala alta gramatura. Então na capa do bloco vem as especificações: 300 gramas por metro quadrado. É um papel, esse aqui da Canson, é um papel que serve para diversos tipos de técnicas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui técnicas mistas, aquarela, acrílica, pastel, desenhos, texturas canelado. Esse canelado é essa textura de linhas horizontais. Na aquarela fica bem bacana esse tipo de textura, tá? Aqui são folhas A4. Tá? O papel, esse bloco vem com 12 folhas, ele tem o pH neutro e é livre de ácido. O ácido ele corrói o papel, então por isso que tem que ser papéis especiais para pintura em aquarela, para que sua pintura dure bastante tempo, ok? A textura canelada, ela se parece com esse passepartout aqui. Eu vou aproximar o máximo que eu puder para que vocês vejam. Então essa aqui é a textura canelada do papel Canson, tá? Nós temos também outros tipos de bloco, de tamanhos diferentes, tá? Esse aqui é quase a metade de um A4. Então se a gente comparar aqui, ó, com o A4, ele passa um pouquinho na largura, tá? Quando eu comecei, eu adquiria blocos assim, tipo esses aqui da Canson, que é bem, para quem tá começando, o custo é bem legal, né? Vou deixar o preço aí para vocês. Quando eu comecei, eu peguei esses blocos aqui da Canson e eu ia na papelaria e pedia para cortar ao meio. Ao cortar ao meio, pedia para colocar também uma capa plástica, né? A espiral, né? Pedia para furar e utilizava a própria capa dura do bloco para fazer a capa desse caderninho sketchbook, ok? Então aqui, como vocês podem perceber, tá vendo? É um caderninho que tem até as características aqui da Canson, porque eu pedi para
para o moço da papelaria deixar como capa dura para o bloco. Então, quando eu comecei a aquarela, eu fiz diversos bloquinhos, como esse, tá vendo? E fui numerando, sketchbook 1, 2, 3, e esses bloquinhos são ótimos para poder levar para algum lugar, para poder fazer aquarela ao ar livre, né? Geralmente com uma turma que gosta de aquarelar, é bem legal esse tipo de prática. Bem, voltando aos tipos de papel, como eu disse, né? Existem papéis com textura grossa, né? Existem também os de textura fina e aqueles que são cetinados, né? Que são bem lisos. Então essas características você vai encontrar nos seus blocos. Então é bom sempre atentar às características de cada papel, ler com atenção para que tipo de aquarela, para que tipo de técnica ele serve, para que vocês não comprem errado. Então, eu comprei uma vez um papel da Canson chamado Torchon. Ele é bem texturado, tá? Aqui ele tem só 270 gramas por metro quadrado. Então, eu aconselho para quem está começando acima de 300 gramas, porque caso você erre, é possível fazer a correção da sua pintura. Então aqui 270 gramas eu não aconselho, acima de 300 é bem legal. O papel Torchon, como eu disse, ele é bem texturado. O que significa isso? Significa que a técnica usada é uma técnica mais molhada. É difícil controlar o pincel no papel Torchon. Eu vou fazer aqui um exemplo como se fosse o papel Torchon para vocês entenderem. Então aqui eu tenho um potinho com água. Vou utilizar um pincel redondo, tá? E vamos imaginar como esse papel se comporta ao ser molhado, ok? Então eu vou molhar o pincel, vou aplicar aqui na tinta, tá? E sem molhar o papel eu vou colocar o pincel em contato com o papel. Tá vendo que é difícil manter um risco? Essa técnica onde molha o pincel e passa no papel seco é a técnica molhado no seco. Então o papel Torchon, por ele ter muita textura, é difícil fazer com que sua aquarela fique bem precisa. Então é para uma técnica mais livre. Então se você molha todo o papel, tá? Assim que você coloca a tinta no papel, não vai ter aquela característica de expansão como a gente vê em outros tipos de papel. Ele vai expandir aqui, mas como o papel absorve muito, ele vai ficar mais centralizado, a expansão vai ficar centralizada aonde foi a primeira pincelada, ok? Agora vamos pensar nessa mesma pincelada molhada no seco, num papel mais liso, que foi prensado, que tem menos textura, ok? Então eu vou fazer um risco. Eu consigo ter mais controle dessa minha linha, se eu quiser colocar mais linhas, eu consigo ter mais controle do meu desenho, ok? Agora eu vou fazer a técnica molhado no molhado, onde você molha o papel, molha bem o papel e coloca um pouco de tinta, ok? Então, aí você consegue enxergar as expansões. Cada tinta tem um determinado tipo de expansão. O que interfere? O papel, se ele é preparado com uma camada superficial gelatinosa, essa expansão ocorre com mais facilidade. Se o papel não é preparado com essa camada, ele é apenas prensado,
essa expansão não vai ser muito bem observada, ok? As tintas profissionais, como elas têm muito pigmento, elas possuem uma expansão melhor. No próximo vídeo eu vou mostrar como que funciona a expansão de aquarelas como White Nights, como a Winsor & Newton profissional, tá? E a Lucas profissional. Aí a gente vai fazer uma comparação entre três tintas, três aquarelas profissionais, ok? Então, voltando às características do papel, o papel pode ser prensado a quente, prensado a frio. Ele pode ter diversas cores, como eu disse, diversas gramaturas, tá? Ele tem que ser livre de ácido. E ele pode ser comprado em blocos, como ele também pode ser comprado em folhas avulsas, tá? Eu vou colocar aí alguns exemplos no vídeo para vocês poderem fazer uma comparação. Alguns papéis, inclusive, possuem a marca d'água do fabricante, o que garante a qualidade da sua pintura. Por exemplo, você garante à pessoa que está comprando sua pintura que a pintura foi feita num determinado tipo de papel, com determinadas especificações, livres de ácido, e que garante que essa obra vai durar por bastante tempo. É importante também atentar ao tipo de material que é feito o papel. Ele pode ser feito de celulose, de fibra de bambu, de algodão. Então, assim, cada técnica que a pessoa utiliza, ela dá preferência a um tipo de papel constituído de um tipo de material. À medida que vocês forem comprando os seus materiais, vocês vão vendo o que te agrada, o que você tem mais facilidade de trabalhar. Então, assim, antes de comprar uma quantidade grande de papel, é bom experimentar, às vezes comprar uma folha de um papel, né, feito de algodão. Esse bloco da Canson, ele é bem em conta, então é bom, assim, começar, para quem está começando na aquarela, começar com ele, ok? Eu gosto muito desse aqui, tá? Ele traz os bons resultados. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui temos essa árvore, por exemplo, tá? Ela foi feita com papel que não tem 300 gramas, mas a técnica da expansão foi feita onde eu coloco bastante tinta em alguns pontos e molho ao redor para a tinta, ela sozinha, ela vai tomando seu próprio curso, ok? Aqui já é uma técnica onde tem o controle, né, da aguada. Então geralmente a técnica utilizada assim, nesse tipo de desenho é uma técnica molhada no seco, onde não tem muita expansão, tá? A tinta, ela é colocada exatamente onde você deseja, então você tem o maior controle da pincelada. Aqui nesse caso a gente pode ver a expansão da tinta, tá? Então essa aqui também, e podem até perceber que existe aqui no papel uma certa textura, então esse papel tem um pouco de textura. Outro tipo de pintura também com papel canelado, só que virado no sentido vertical, tá? A técnica aqui foi molhado no seco, então a textura não interferiu na pintura, ok? Nesse outro exemplo aqui também é molhado no seco, é uma técnica assim mais para uso de quem gosta daquela aquarela científica, tá? Então a textura aqui do papel, ela foi colocada no sentido horizontal, que é esse papel da Canson que eu mostrei para vocês, tá? Eu gosto bastante dele e traz uma certa segurança, porque se você erra, é possível fazer lift com ele. Se o papel tem uma gramatura muito fina, né, aí ele já acaba rasgando, acaba deformando, porque o papel, na verdade, ele aguenta até uma certa quantidade de água. Passou dessa quantidade de água, ele começa a se desgastar. E é hora de parar a aquarela, esperar secar e depois continuar a sua pintura.
Nesse aqui o papel tem menos textura, mas ainda tem um pouco de textura, tá? Ele não tem a textura canelada, ele é texturado, mas não é canelado. E aqui foi feita a técnica de expansão, onde você consegue até ver a movimentação aqui da tinta quando ela se direciona para onde está mais aguado, ok? Pessoal, resumindo, se você quer ter uma segurança na sua pintura, saber exatamente onde você vai dar a pincelada, escolha papéis menos texturados, tá? E que sejam prensados a frio ou prensados a quente, porque o prensado a quente ele é bem liso, o prensado a frio ele costuma ainda ter um pouco de rugosidade, né? Um pouco de textura. Então observe bem as características do seu papel quando for comprar, observe e veja também as pessoas que costumam utilizar aquele papel, como ele se desenvolve durante a pintura, se é possível fazer lift, que é a correção da pintura caso você erre. Alguns papéis não permitem, principalmente aqueles de gramatura menor que 300, tá? Então adquiram papéis de 300 para cima e aí acredito que vocês vão ficar satisfeitos com o resultado. E a outra dica foi: façam também pequenos caderninhos com o bloco. É só chegar numa papelaria, pedir para cortar e encadernar, que vocês vão ficar bem satisfeitos. E trabalhar com a técnica de aquarela, para quem está começando, com um tamanho um pouco menor, é melhor do que trabalhar com o A4. O A4 é difícil até de levar para algum lugar, caso você queira aquarelar ao ar livre. Então, dê preferência também a confecções de bloquinhos como este, tá? Você pode encadernar, colocar a capa plástica, né, para proteção. Aí no mais eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre expansão de tintas profissionais, ok? Muito obrigada!